Moçadinha do segundo, então vamos resolver aqui a prova de vocês do segundo bimestre, para a gente poder ter uma base para estudar, né, para recuperação para quem ficou. Primeiro exercício. O ponto P abaixo é o centro da circunferência C. O ponto P é o centro da circunferência C. Esse aqui é o primeiro exercício. De raio 1 centímetro. O raio é igual a 1 centímetro. Onde estão dispostas 8 cargas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dispostas aí em cima da circunferência. As cargas positivas estão indicadas pelo sinal mais, e as negativas por menos. 4 positivas, 4 negativas. A. Calcule o potencial elétrico no ponto P, considerando somente as cargas positivas. Então, A, eu quero P do P, considerando somente as cargas positivas, certo? Potencial do ponto P, considerando somente as cargas positivas. A fórmula que eu vou usar é KQ sobre D. Não é isso? Qual que é o K? Eu falei para vocês considerarem na hora da prova 9 vezes 10 a nona ou deixarem K. É mais difícil colocar 9 vezes 10 a nona, por isso eu vou resolver assim. E depois, na hora de estudar, você pode fazer com o K. Vamos fazer, então, para uma carga. Vou escrever aqui. Uma carga. Para uma carga, o K vai ficar 9 vezes 10 a nona. A carga é 1 microcoulomb. 1 micro é 10 a menos 6 coulomb. Para poder sair o potencial em volt, que é a unidade do sistema internacional. E a distância? A distância é o raio, que é 1 centímetro. Então aqui é 1 vezes 10 a menos 2, porque é centímetros. Então isso vai ficar 10 a nona vezes 10 a menos 6 vai dar 10 ao cubo. Dividido por 10 a menos 2 vai dar 10 à quinta. Então isso aqui vai ficar 9 vezes 10 à quinta volts para uma carga. Só que o total, então, VP positivo total, vai ser quantas cargas positivas? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 9 vezes 10 à quinta, 36 vezes 10 à quinta volts. Tá certo? Então é isso aí. 4 vezes 9, 36 vezes 10 à quinta volts para as cargas positivas. Agora o item B. O item B pede para calcular o potencial elétrico no ponto P, considerando as cargas positivas e negativas. Você está vendo que tem o mesmo número de cargas positivas e negativas. Você está vendo que as distâncias são as mesmas de todas as cargas. Portanto, o VP das cargas negativas tem que dar menos 36 vezes 10 à quinta. Certo? Menos 36 vezes 10 à quinta. E, portanto, o VP é a soma das duas. Menos 36 mais 36 vai dar 0 volts. Esse era mais fácil, né? Por quê? Se você pensar que isso é um anel, e se você pensar que as cargas que estão dispostas aqui se anulam, vai ficar um corpo neutro. O corpo neutro não vai fazer aumento no potencial do centro dele. É isso? C. Na posição de cargas apresentadas, o campo elétrico no ponto P é nulo. Bom, aí campo elétrico é outra coisa, porque se fosse um corpo neutro, não, seria nulo. Mas não é um corpo neutro porque as cargas estão paradinhas nessas posições. Então observe, essas 3 cargas puxam o campo para baixo e essa carga negativa puxa um pouco para lá. Então das cargas negativas o campo seria assim. E as cargas positivas, essas 3 empurram o campo para cá e essa carga positiva puxa um pouco mais para cá. Então, essa parte do campo elétrico seria
para as cargas negativas e essas para a carga positiva, fazendo a soma vetorial, vai ficar um campo elétrico mais ou menos nessa posição, que não é nulo, né? A gente não tem aqui uma carga positiva anulando uma negativa, como a gente costuma fazer. Aqui, né? Carga positiva, ó, positiva anulando positiva, negativa anulando negativa. Até tem, né? Tem esse par e esse par. Só que as outras não. As outras não vão se anular, né? Porque empurra para baixo e puxa para baixo. Então não vão se anular. Então aqui, a resposta do C é... O P é nulo? Não é nulo. Se não é nulo, que é a segunda parte, se não, refaça o desenho colocando as mesmas cargas em posições que ocasionem o campo elétrico nulo no ponto P. Então vamos colocar, ó, vou colocar a carga aqui e vou colocar as 8 carguinhas. Se eu colocar um mais empurrando, porque sai do mais, eu tenho que colocar um outro mais empurrando para cá, de forma que o campo elétrico aqui no ponto P seja nulo. Já coloquei 2 cargas positivas. Vamos colocar mais 2 cargas positivas. Ó. Vou colocar uma aqui e a outra no diâmetro oposto. Olha só. Tá vendo? Então, essa anula com essa e essa anula com essa. Já coloquei 4 cargas positivas. Faltam 4 cargas negativas. Então eu posso pôr uma negativa aqui, uma negativa aqui. Essa vai puxar o campo para cá e essa puxar o campo para cá, dá 0 aí. Uma negativa aqui, outra negativa aqui. Essa vai puxar o campo para cá e essa puxar o campo para cá, então vai dar nulo no ponto P. Esse aqui sim. Campo elétrico no ponto P é igual a 0 nesse caso aqui. Certo? E tinha outras várias configurações, desde que você pusesse uma carga positiva, uma carga negativa de frente com a outra negativa e uma positiva de frente com a outra positiva. Tá certo? Esse foi o exercício 1. Dá pra gente ir pro 2 já, que foi bem rapidinho esse 1. E agora a gente entra nos exercícios de eletrodinâmica. Então, o 2 vai falar de corrente, vai falar de movimento. Movimento da lousa caindo no professor, por exemplo. Mas esse não é um fenômeno eletrostático. É um fenômeno de desorganização do professor. O resistor se comporta conforme a curva a seguir. Então eu vou colocar mais ou menos a curva assim. É assim. Observa-se que quando a tensão atinge 30 volts, ele aquece e muda de comportamento. Então você percebe que até mais ou menos aqui, assim, a gente tem os 30 volts e ele vai uma reta. Aqui tem um I max. Aqui a gente tem um outro ponto de 12 e 4. Então, 12 e 4. E aí a gente tem um outro ponto aqui em cima, que aqui é 45 e aqui é 12,5. Estamos medindo em amperes a corrente e em volts a tensão. Certo? É esse o gráfico. Anote no gráfico qual é o trecho em que o resistor se comporta como um resistor ômico. Qual que é o trecho? Quando é reta. Então é aqui. E aqui não é reta. Sofre alteração da reta por causa de um fator de temperatura. Então é aqui. Então eu posso anotar assim. Trecho ômico. Esse, então, é o item A. Trecho ômico até
os 30. Você poderia ter notado assim ou assim também. É o trecho ômico ou o trecho reto. B. Calcule a resistência no trecho ômico. O que é legal do trecho ômico? A resistência é a mesma em todo o trecho. Então, se eu for calcular a resistência como U sobre I, não importa se eu calcular com esse U, com esse U, com esse U, com esse U, vai ser a mesma resistência. Então, eu vou pegar valores conhecidos. O 12 com o 4, por exemplo. Então, vai ficar 12 dividido por 4, que é igual a 3 ohms. Essa aqui, então, é a resistência do trecho ômico. Item C. Calcule o Imax. Bom, o exercício fala que até os 30 ele se comporta de uma certa maneira. Até os 30 ele é ômico. Então, para calcular o Imax, eu vou fazer R é igual a Umax dividido por Imax. Qual que é o Umax? É o 30, está aqui, né? É o máximo até mudar de comportamento. E a resistência? 3, porque eu já tinha calculado e ela vale em todo esse trecho. Então, 3 é igual a 30 dividido por Imax. Então, o Imax é igual a 10 amperes. E tem a ver, né? 4, 12,5, o Imax tem que ser mesmo aqui pelos 10 amperes. E observe que todo esse trecho vale R igual a 3. Agora, o item D vai perguntar do outro trecho. Olha só. D. Calcule a resistência que o dispositivo exerce na corrente elétrica quando submetido a tensão de 45 volts. Bom, aqui era 3 ohms. Aqui era 3 ohms. E aqui? Aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3. Aqui mudou de comportamento, não é mais 3. Como é que eu faço para calcular? Uso R é igual a U sobre I, que vale sempre. Só que para o ômico, o R é uma constante. Para a parte não ômica, aí o R não é constante. Então a gente tem que calcular ponto a ponto. Para o ponto de 45 eu tenho o valor. Então o R vai ficar 45 volts dividido por 12,5 amperes. Isso daqui vai dar 3,6 ohms. E você observa, quando começa a esquentar, a resistência aumentou. Certo? Beleza? Próximo vídeo, próxima questão.